também estou louca para ouvi-lo. O senador Alessandro Vieira conosco ao vivo, e é interessante ouvir o senador, que além de ser um político brasileiro, estar no Senado, ele também, né, tem essa carreira jurídica, né, policial, advogado, e pode nos ajudar também nesse entendimento. Olá, senador, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, é um prazer estar com vocês. A gente estava ouvindo aí alguns dos líderes da direita defendendo Bolsonaro e cravando, ele é inocente. O senhor acredita na inocência de Bolsonaro? Não existe como, no conjunto de fatos que já vieram à tona, você imputar inocência ao ex-presidente Bolsonaro, na minha opinião. Mas é natural que os seus seguidores, seus apoiadores, mantenham essa linha de defesa. Não é surpresa e a manifestação de opinião é livre. Não acredita na inocência dele. Ele foi o grande líder de tudo isso, que também isso é algo que está sendo apontado, né? A gente está aí, não tivemos acesso às 884 páginas desse relatório, mas as informações que chegam, o cruzamento de dados também, de trocas de mensagens, vão apontando de que Bolsonaro tinha conhecimento de tudo isso, já que o seu ajudante de ordens também recebia e passava essas informações. O senhor acredita que ele era o grande líder dessa organização criminosa que está sendo aí apontada pela Polícia Federal? Sem dúvida, o principal beneficiário, juntamente com os generais palacianos. E não seria possível você ter a construção de um plano de golpe, a execução de um plano de golpe, sem a participação direta do presidente Bolsonaro. É importante lembrar que todos esses fatos, pelo menos os fatos relevantes, eles acontecem ainda no mandato de Bolsonaro, o que dá para ele essa possibilidade de levar à concretude os atos, né? Efetivamente subscrever um decreto ou coisa parecida. Ele não está falando dos atos posteriores à posse de Lula, são atos todos eles que antecedem a posse. Agora, senador, o senhor foi delegado, é delegado de carreira lá no seu estado, conhece a rotina de uma investigação, né? Na sua percepção, esta investigação, à luz de tudo que está à nossa disposição, ainda não se conhece o inquérito nos detalhes, tem lá mais de 800 páginas, ela foi bem conduzida? Este prazo aí de cerca de 2 anos foi um prazo razoável à luz do que conhecemos hoje? Aparentemente sim, porque você teve demora na produção de prova pericial, né? Especialmente a recuperação de dados apagados. Isso exige uma certa tecnologia e ela aparentemente só estava disponível mais recentemente. Da mesma forma, você tem depoimentos que foram sendo colhidos já nessa reta final que ajudam a amarrar as pontas soltas, porque, salvo engano, né, de acordo com esses vazamentos seletivos que a gente vem assistindo, você tem depoimentos diretos de generais palacianos informando que o presidente da República apresentou para eles uma proposta de golpe. Isso é bem diferente da ideia, da narrativa, de que um grupo de malucos, independentemente, tentava dar um golpe em Mambembe. Não, o presidente da República, levando aos generais que têm comando de tropa a proposta de golpe. Então, aparentemente, sim, o prazo foi bem aproveitado. Agora, outra coisa, uma dúvida técnica também, que eu queria aproveitar o seu conhecimento. Na fase da denúncia, feita a investigação policial, vai para o Ministério Público e cabe ao Procurador-Geral da República agora denunciar ou não, né? E o que se noticia é que o Procurador-Geral Paulo Gonet cogita a hipótese de unificar todas as investigações, caso das joias, caso das vacinas, agora o caso da tentativa de golpe, numa única investigação. No primeiro momento, cheguei eu mesmo a imaginar que seria bom, porque tem um liame entre as investigações todas, seria bom unificar. Mas ouvimos aqui o doutor Miguel Reale Júnior, o doutor Walter Maerovitch, e ambos têm a posição de que não seria adequado, porque poderia retardar, inclusive, o julgamento. Qual é a sua opinião a esse respeito? Cabe a unificação numa denúncia só ou é melhor deixar separado? Na minha visão, não cabe unificação, são condutas diversas. Eu não posso misturar com a tentativa de golpe, a abolição do Estado Democrático de Direito, a falsificação de uma carteira de vacinação. Acho que essa economia processual, vamos chamar assim, ela no final das contas atrapalha. Imagino que o PGR vai fazer 3 ou pelo menos 2 denúncias apartadas. Em relação
Vai lá, Thales. Pode ir, Não, pode ir, Thales. pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir. Não, eu acho que tem outras coisas aqui também que a gente ouviu de outros juristas que vale a gente também ouvir o senhor. Há pouco, o doutor Miguel Reale Júnior disse aqui algo forte, que ele defende que seja decretada uma prisão domiciliar a Bolsonaro e os indiciados ou uma colocação de uma tornozeleira eletrônica, diante da gravidade do que foi descoberto. O senhor também vê necessidade disso ou não? No momento, não vejo necessidade de medidas restritivas, até porque qualquer conduta, uma tentativa de fuga, por exemplo, vai militar contra os indiciados, né? Não vai favorecê-los. A gente não está falando de pessoas que possam se esconder no exterior aleatoriamente, são oficiais, alguns deles de alta patente, um ex-presidente da República, então essa turma não tem como se esconder. Acho desnecessário, acho que o processo tem que seguir com toda a objetividade, com todo o direito de defesa para cada um deles, que cada conduta seja individualizada e que, ao final, se for o caso, sejam condenados. Acho que o máximo de transparência e cuidado é importante no processo dessa delicadeza. No caso que nós vimos nesta semana, na última terça-feira, decretaram-se 5 prisões preventivas, né? Um delegado federal e 4 militares, entre eles um general, Mário Fernandes. Embora tenha sido noticiado que o Braga Neto se reuniu com alguns dos encrencados para combinar o plano inclusive para assassinar Lula, Alckmin e Moraes, o Braga Neto não foi preso preventivamente, diferentemente dos demais. Aqui, o senhor enxergou alguma incongruência, não? Sim, acho que tem um erro aí. Eu aponto isso desde a CPI da Covid, vocês recordam. A omissão no trato com Braga Neto. Braga Neto é uma figura central em toda a atuação do governo Bolsonaro, em todos os erros e crimes cometidos. O Braga Neto é figura central e também ele um grande beneficiário, seja porque estava na chapa presidencial, seja porque, como general-ministro, acumulava salários, por vezes, chegando a casa dos R$100 mil por mês. Então, é uma figura central, na minha visão, sim. Esse poderia ter sido objeto de um alvo de uma prisão. Senador, o senhor ouviu aí a Damares, o que a Damares disse, e também o Rogério Marinho. Isso mostra que a oposição vai continuar insistindo, não só na inocência do Bolsonaro, como na tese da anistia. O senhor acha que morreu essa questão da anistia, de se tentar anistia? Morreu no Congresso essa possibilidade? Não, acredito que uma discussão da anistia deve voltar após 26. Eu não acredito em anistia antes de 2026, até por conta da questão eleitoral, mas essa narrativa, essa discussão, ela vai ser permanente. Essa semana, o senador Reis, no Rio Grande do Sul, estava dando entrevista afirmando que as eleições foram fraudadas. É uma narrativa política que esse grupo decidiu abraçar e vai morrer abraçada com ela. E tem um O senhor acha respaldo da que... sociedade, isso um pouco, né, senador? Porque a gente viu no resultado das eleições de 2024. Como que o senhor vê, o senhor até como um político brasileiro, de a gente poder ver algo mais, trazer mais clareza para a sociedade brasileira como um todo em relação a isso, ou não? A gente vai continuar nesse rumo. Como é que o senhor vê isso sendo mais elucidado para os eleitores? É um desafio muito grande porque nós temos uma justiça, na sua mais alta instância, que tem baixíssima credibilidade. E por conta dos seus próprios defeitos, não só dos ataques que foram feitos ao longo dos últimos anos. Os defeitos da Suprema Corte reduzem sua credibilidade. E com baixa credibilidade, você dá vida para as narrativas políticas. Então, ao final desse processo, não tenha dúvida, você vai ter um percentual muito grande de brasileiros que vão continuar acreditando na inocência de Bolsonaro. Assim como um percentual grande de brasileiros continua acreditando na inocência do Lula, quando foi condenado lá atrás. É uma consequência de uma justiça opaca, ineficiente, lenta e seletiva. Isso joga contra o interesse da democracia. A gente vem falando sobre isso há muito tempo, mas é um desafio muito difícil de enfrentar, considerando os poderes concentrados hoje na figura de alguns ministros. O senhor vislumbra alguma perspectiva de pacificação política do país,
com o esvaziamento dos polos, com alguma proeminência do centro? Vislumbra isso nos próximos anos? Não. As figuras centrais de cada polo estão encerrando suas carreiras, né? Tanto Lula quanto Bolsonaro caminham um final de carreira. Eu imagino que 2026 seja a última eleição com a presença dessas figuras, no caso específico, a presença do Lula. Naturalmente, as figuras que vão suceder vão estar divididas em duas vertentes. Você vai ter essas figuras de rede social, esses animais de rede social que só vivem da polarização, porque eles não têm absolutamente nenhuma entrega concreta, mas você vai ter também políticos que vão estar avançando com bases reais, governadores, prefeitos, parlamentares que têm entregas verdadeiras. O eleitor vai definir qual vai ser o caminho. Se ele escolher as figuras midiáticas, ele vai continuar com essa guerra de polarização, que é absolutamente indispensável para determinadas figuras que não têm trabalho, não têm serviço para entregar. Então, eles entregam narrativa e conflito. Não sei qual vai ser o caminho. É uma disputa que depende de uma série de fatores, dentre eles o tanto que os algoritmos e as redes sociais vão estar equilibrados, vão estar neutros, ele não sabe como é que vai estar acontecendo. Mas, infelizmente, o cenário aponta para a prevalência, nesse momento, para a prevalência das narrativas de conflito. Senador, o senhor também é policial. Um projeto que o governo mandou para o Congresso é de que pessoas das Forças Armadas e até policiais que venham a... Está em discussão esse assunto, né? Que venham a entrar na política, participar da política, não possam mais voltar a atuar como militares ou atuar nas suas forças. O que o senhor acha desse projeto? Veja, você tem uma questão aí constitucional de igualdade de condições das pessoas, né? Eu não posso criar uma categoria de cidadãos brasileiros que não podem participar do processo eleitoral. Por outro lado, é preciso evitar a contaminação das instituições. Então, talvez um caminho do meio, onde você tem algum tipo de quarentena, algum tipo de retorno mitigado, pode ser estudado, mas não vejo no momento condições de aprovação de nenhuma matéria desse sentido. O senhor é a favor de que eles possam voltar a exercer atividade militar ou policial? Eu tenho que garantir para ele, porque veja qual é a realidade hoje de um militar, seja ele policial militar ou militar do Exército. Se ele vai para uma candidatura e ele tem sucesso, ele automaticamente migra para a reserva. E vai para a reserva com os vencimentos proporcionais ao seu tempo de serviço. Então, normalmente um valor baixo. Esse cidadão está sendo prejudicado, tem que encontrar um caminho do meio. Os civis, como é meu caso, não, eles se licenciam e depois retornam para a atividade. Não existe nenhuma restrição. Eu acho que a gente tem sim que debater esse tema, encontrar algum caminho de equilíbrio para que eu não tenha também uma segregação, né? São brasileiros que têm todo o direito de participar do processo eleitoral e de participar da vida política, desde que isso não contamine suas casas, suas instituições. Agora, Um o equilíbrio problema é difícil. que contamina, né, senador? Se nós formos raciocinar, por exemplo, com as polícias militares, nós temos hoje, espalhados pelo país, policiais militares que exorbitam nas suas atividades, levam os seus excessos às redes sociais, como justiceiros, dali retiram prestígio para entrar em campanha, em aventuras políticas, alguns até se elegem, né? Então, há uma interferência direta, um contágio da pretensão política com a atividade que deveria ser uma atividade profissional, de um sujeito que se portasse conforme o treinamento recomenda, né? Não acha que essas especificidades justificariam, olha, vai para a política, então até logo, não retorna. Não acha que é algo muito específico? Veja, nós sempre tivemos as figuras do justiceiro, né, dos heróis, xerifes de bairro, coisa que o valha, mesmo sem vida política. Então, acho que é muito mais uma falta de controle por parte das corregedorias, por parte do Ministério Público, do que uma questão político-eleitoral. Porque esses excessos que você menciona, eles acontecem no Brasil desde sempre. Essas figuras caricatas existem desde sempre. Então, o diferencial que você tem aí é rede social, com monetização muitas vezes, e a questão política eleitoral. Mas acho que tratar do problema verdadeiro é mais importante.
Tudo bem. Pergunta, ainda em relação aos militares, isso ontem, né? Eu lembro que a gente falou bastante sobre isso, a responsabilidade, de pessoas que estavam, num lugar de poder, a responsabilidade dos militares nessa tentativa de golpe. Ontem, né, quando se ouviu aquela lista de indiciados, isso te surpreendeu? Isso é considerado pelo senhor como muito grave no nosso país? Isso tem que trazer alguma reflexão, alguma mudança na forma como os militares atuam e o papel que eles ocupam no nosso país, senador? Não, não surpreende, porque esse era o entorno do poder do Bolsonaro, né? Sempre foi um entorno fundamentalmente militar. Então, numa tentativa de golpe para a permanência do Bolsonaro, natural que você tenha uma maioria de militares nessa trama. Com relação às nossas Forças Armadas, veja, a não ocorrência do golpe, a não concretização do golpe, dentro de diversos fatores, se dá pela resistência de oficiais legalistas, né, de oficiais que não aceitam essa hipótese, não aceitam discutir. Isso também está documentado nesses depoimentos, nesse inquérito. Então, acho que talvez a gente tenha que melhorar a parte de formação das nossas tropas. É preciso trazer de uma vez para o campo democrático. A gente não pode mais ficar escondendo com a peneira a realidade do que foi a ditadura militar, né? Que você até hoje, em determinados ambientes, é reprimido. Quando você fala ditadura militar, a pessoa responde imediatamente, não, calma, foi regime militar, quando não foi, foi uma ditadura violenta, cruel, que tinha o objetivo de permanência no poder e que usou da violência constante para que isso acontecesse. Trazer essa realidade para mais perto talvez melhore a formação e iniba esse tipo de conduta antidemocrática. Mas ainda tenho a crença, e acho que tem motivos para isso, e com a grande maioria dos oficiais não tinha e não teve nenhum interesse em participar de golpe ou dar golpe de Estado, e estão aí seguindo as ordens democráticas do presidente eleito sem nenhum tipo de restrição, ainda que pessoalmente, no seu momento de voto, tenha alguma opinião diversa. Acho que a gente está num ponto de equilíbrio aí, e este processo e estas condenações, especialmente as condenações de generais, vão ter um papel didático, entendeu? Muito importante. É isso. Quem está conosco na TV é o Intervalo. Já voltamos. Senador Alessandro Vieira, muito obrigada por estar aqui nesse dia importante. A gente está aí tentando entender a nossa história, né, e escrevendo ela ao vivo. Tenho falado isso aí desde o começo. E é essa sensação que a gente tem um pouco, né, de escrever essa história ao vivo. Daqui a um tempo, como é que a gente vai refletir sobre isso? Porque ainda tem alguns passos a serem seguidos, né? Alguns acham que Bolsonaro pode se safar disso. O senhor acha que ele se livra, pode se livrar? O senhor acredita nessa possibilidade? Eu acredito na condenação de Bolsonaro, mas em algum momento vai acontecer uma mitigação política disso. Provavelmente quando ele já não tenha capacidade eleitoral real, você vai ter uma mitigação, porque o nosso histórico no Brasil vai muito nesse sentido, né? De você, de alguma forma, conciliar condutas e reduzir danos de quem faz parte de uma elite, mesmo que praticando crime. Então, acho que ele vai ter condenação, inelegibilidade e, mais adiante, algum tipo de anistia ou liberação. Obrigada, senador Alessandro Vieira. Até uma próxima oportunidade. Até um abraço. Até logo. Tá aí. Ouvimos o senador, ele sempre muito, muito claro aí nas suas opiniões, né, Josias? Ele não acredita na inocência de Bolsonaro, acredita que possa vir a ter uma condenação, mas acredita que lá na frente vai ter a condenação. Ou seja, Lá na frente vai ter a mitigação, né, com a anistia. E aí, Ou né? seja, estamos perdidos, né? O Brasil é assim, né, Fabiola? Quem acreditaria, quem diria lá atrás, em 2018, que o Lula obteria uma anulação das sentenças no Supremo e que seria hoje presidente da República?